Olá, maravilhosas, maravilhosos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam assim muito bem. E eu tô aqui gravando esse podcast com a intenção de falar com vocês sobre as novas perspectivas, as novas mudanças de tudo que eu sempre ouço, né? Ano de 2026, ano de 2027, o que muda para nossa consciência? O que muda para a gente conseguir chegar nessa transição planetária? Então, quem acompanha aqui a gente na Soul sabe que a gente usa muito as informações do calendário lemuriano, que fala que o ano de 2032 é o ano em que essas energias, que essas frequências, elas vão se estabelecer de uma forma mais definitiva, depende de quem você ouve e tudo mais. E eu sempre tô por dentro desses assuntos, mas eu vou ser muito sincera, tenho que confessar que às vezes eu vejo as previsões e eu falo, cara, parece que a gente tá tão longe disso acontecer, parece que isso é muito real quando eu tô com um grupo de pessoas que a gente fala sobre esse mesmo assunto, que a gente acredita nessas mesmas coisas, mas quando eu volto para a sociedade me parece muito distante. E então eu queria falar sobre isso também, e vamos lá. Eu ia trazer várias previsões, mas uma que sempre me chamou muito a atenção e que para mim sempre foi muito difícil acreditar que seria possível é que várias canalizações falam como não vai ter mais o dinheiro nessa nova era. Como isso não vai mais existir, que esse tipo de troca de energia é uma coisa que a gente não deveria estar se preocupando porque ela não vai mais se manter. Beleza, mas cara, eu não sei como que é aí, mas aqui tá diferente, tá? Não é isso que eu tô vendo aqui na minha sociedade. E a abertura que eu quis trazer é que ontem eu li uma reportagem que saiu da Forbes, do Elon Musk, falando que daqui a alguns anos trabalhar se tornará opcional. Por conta do avanço da inteligência artificial, por conta do avanço da robótica, várias pessoas questionaram. Mas, cara, o Elon Musk, eu acho que ele já fez muita coisa pra gente começar a dar essa credibilidade pra essa visão que ele tem. E junto com isso, eu lembrei que uma amiga minha, uma vez, me passou um Reels, onde aparecia dois ETzinhos conversando. É como se a gente estivesse conversando com dois ETs. E eles falassem, e a gente fizesse perguntas pra eles. E eles falassem assim, eu não sei por que vocês estão conversando sobre dinheiro. Aqui, com o nosso novo nível de consciência, a gente quer ter equity de consciência junto ao metaverso e com isso não nos falta nada. Eu confesso que eu fiquei meio, sem entender. Mas ontem eu olhei eu já estava pensando em gravar esse podcast para vocês. Eu ia trazer várias perspectivas. Eu peguei essa do dinheiro e comecei a juntar algumas informações pra eu tentar, pra gente conversar juntos, de um caminho de como isso se torna possível. Como que isso vai acontecer? Já que tem tantas canalizações, tantos seres passando essa informação, mas como que isso pode acontecer? E juntando esses 3 pontos, né, das canalizações, Elon Musk e essa informação que eu recebi, que eu peguei no Reels, eu perguntei pro chat. Eu recorri ao chat GPT e falei, chat, cara, como que isso vai acontecer? É possível? É isso que eu perguntei, é possível? E quando eu perguntei se é possível, ele me deu uma resposta de que era possível. Aí eu falei assim, chat, agora tira todas as minhas, todos os dados que você tem aí de interpretação de realidade baseado no que eu já te ensinei sobre mim, exclui e nos seus dados originais, na sua formatação original, me traz essa resposta. E eu vou compartilhar um pouco com vocês o que ele trouxe, para que a gente saia de uma visão esotérica de que o dinheiro não vai ser mais necessário, a gente começa a trazer isso conectado com a economia, coisas que a gente pode conversar com o nosso marido. Eu conversei com o Gui, tá? Depois, no final, eu falo o que ele achou. Então, o que ele falou? Ele falou, olha, sim, é possível.
Não que isso vá acontecer no curto prazo, mas é possível num horizonte maior baseado em 3 frentes. A primeira é a inteligência artificial e robótica. A segunda é uma economia pós-escassez e o outro é uma espiritualidade evolutiva. Então, para ficar bem fácil da gente entender, o que eu trouxe aqui para a gente? A IA, ela caminha naturalmente para uma economia pós-trabalho. Porque a lógica da inteligência artificial é reduzir o custo praticamente a zero. Então, já que a robótica e a inteligência artificial executam praticamente tudo melhor, mais rápido e mais barato que os humanos, produzir comida custo zero, roupas custo zero, casas zero, energia zero. Então, a base do capitalismo, que é a escassez, ela colapsa. Então, o que ele quis dizer com isso? Que o dinheiro até então, ele foi criado, ele foi uma criação, porque nós tínhamos a necessidade de trocar bens, dar um valor monetário para bens que inicialmente eram escassos. Então, quando a gente tem esse avanço tecnológico, a gente começa a reduzir o trabalho, o custo a zero, e nesse lugar onde não existe mais escassez, o dinheiro acaba perdendo a função. E isso, o Elon Musk, o chat falou, o Elon Musk ele não é esotérico, ele está descrevendo economia pura. Então esse é o primeiro ponto. E daí ele falou sobre esse pensamento alienígena do equity. Investimos em consciência para ganhar equity no multiverso. O que isso quer dizer? Quando a escassez física ela é resolvida, a moeda, a forma de medir valor não é mais o dinheiro, mas sim a consciência, a criatividade, a contribuição e a vibração. E esses são aspectos que a gente já percebeu, nós que estamos desenvolvidos em consciência, que esses são valores e critérios que eles são desenvolvidos quanto mais a gente se conecta com quem nós somos em essência. E um dos motivos que faz com que a gente não consiga permanecer nesse lugar de alma é a sobrevivência, é o medo da falta. Então, não é ficção. É simplesmente uma continuidade lógica, um possível caminho. Aí é legal que eu vou falar no final para vocês sobre isso. Quando a gente tem uma abundância material total, quando a gente investe em consciência expandida, quando a gente já tem uma consciência expandida, e essa é a integração de civilização. Eu acho que tem alguns pontos aí que podem deixar que isso aconteça ou não. Eu quero falar sobre isso com vocês no final. Mas eu lembro, gente, que eu já li um livro do Carlos Torres. Todas vocês, quem já foi aluno da Soul, já assistiu aquela aula sobre Nova Era. E essa aula, eu tirei muito dela desse livro do Carlos Torres, que é a Nova Era, a Era de Ouro da Humanidade. E ele falava, ele consegue acessar realidades paralelas, e ele falou que numa das realidades em que o planeta ele estava evoluído, né, que ele tinha passado por essa transição, é como se a moeda de troca fosse uma contribuição para o outro. Então, por exemplo, existia uma forma, ele falou, gente, Nova Era vai ser assim, vai ser construída uma forma de medir a contribuição social, e isso vai ser mais ou menos os bônus que você tem, a moeda, para entender o valor da sua contribuição e, consequentemente, um valor que você possa trocar, sei lá. Então, vou te dar um exemplo. Um exemplo pessoal aqui agora. Minha vizinha agora, ela tem 80 anos e a irmã dela faleceu. E ela tá super tristinha. E daí eu tô indo lá na casa dela fazer jorei nela. Tô indo lá à noite, faço jorei, tá sendo maravilhoso. Como se essa contribuição fosse algo que aumentasse uma conta bancária, entre parênteses, que eu tenha. Então eu já vi isso sendo falado por esse escritor Carlos Torres. Então vamos continuar. O que mais que o chat falou? A neurociência, a física quântica já apontam para esse direcionamento. O que chamamos hoje de trabalho, no futuro, vai ser mais uma expressão
da sua criatividade, quando em conexão com a fonte, mais uma missão, um propósito, uma contribuição, e não a troca de tempo por dinheiro. O motivo: a mente humana só opera em estado elevado dessa inteligência de criação quando ela está fora do modo de sobrevivência, que é o que a gente já falou. Se essa sobrevivência deixa de existir, as pessoas passam a viver em coerência cardíaca, fluxo, criatividade, estado de missão. E aí é uma coisa importante, que é literalmente um estado neurofisiológico das vibrações da quinta dimensão. E daí a gente fica se perguntando, nossa, mas como que a gente vai fazer isso acontecer? Como que a gente vai medir? Uma das formas de medir tudo isso, gente, é reputação. Eu fiz essa pergunta também. Então, por exemplo, quando a gente vê hoje no Airbnb, no Uber, a reputação das pessoas, a contribuição das pessoas, valores elevados das pessoas já estão sendo avaliados. Existe hoje formas de medir a coerência cardíaca do ser humano para ver se ele está no estado de coerência e, consequentemente, numa alta vibração, para saber como que ele está contribuindo energeticamente com o meio. A gente já teve até um livro que eu li que eles mediram qual é o cérebro de um monge para ver qual era o cérebro mais feliz que existia. Porque esse monge estava totalmente livre do ego. E foi possível captar quais são as conexões neurais que mostram uma pessoa que está feliz. Então, eu não tenho dúvida, e quando eu falei da coerência cardíaca, tem um dispositivo que você coloca até no seu pulso para você medir sua coerência cardíaca constantemente. E coerência cardíaca é o quanto que o seu coração, a frequência dos seus batimentos cardíacos estão em ressonância com a frequência mais elevada do planeta. Então, já existem essas formas de medir, né? Só que a gente ainda não está contemplando isso como sendo uma métrica a ser considerada. Enfim, vocês já entenderam isso. Então, na espiritualidade, tá, para a gente já começar a fechar, o dinheiro sempre foi uma ilusão de controle. Nas tradições espirituais mais sérias, dinheiro não é verdadeira fonte de segurança. Apenas um símbolo temporário para uma sociedade que se encontrou na escassez. Então, de uma forma prática, o que ele trouxe? Como que o mundo poderia funcionar? IA e robôs produzem tudo, com custo zero. Governo vira sistema operacional, gerencia recursos infinitos e distribui automaticamente. E aqui, gente, tem um ponto. Eu acho que, e daí é um outro podcast, que a gente já está vendo nas previsões também, que diversos seres de sociedades mais evoluídas já estão entrando em contato com grandes líderes para começar a compartilhar como que as coisas dão certo em outras orbes para que isso possa ser replicado aqui. Então, existe uma previsão de que nos próximos anos líderes vão começar a falar que eles estão tendo contato com essas raças que trazem essas informações mais elevadas dentro de sistemas de governo, de liderança que precisam estar desenvolvidos em consciência para que a gente consiga fazer esse modelo acontecer, tá? As pessoas vivem por missões, então é isso que a gente aqui na Soul sempre falamos, não por sobrevivência. A moeda vira reputação / frequência. As pessoas têm créditos de contribuição vibracional. E daí eu já falei para vocês mais ou menos como eu acho que vai ser possível. E a economia vira um ecossistema de trocas intangíveis. Então, arte. Eu não sei se vocês estão conseguindo sentir esse movimento das pessoas querendo se conectar mais com a sua parte artística, com a sua parte manual, movimentos de cura, obviamente a gente sempre falou na Soul, tecnologia que não tem como a gente falar isso sem avanço tecnológico, lideranças mais humanizadas, enfim, a gente já está vendo isso. Algumas pessoas veem como moda, para mim isso é como tendência, tá? Então é uma economia da consciência. Então, para a gente começar a fechar, essa foi a conclusão.
com base em muitas informações que são muito sólidas. Não é utópico. Então, o que ele falou aqui no final ele falou assim, e você, né, nós como pessoas que estamos aqui com a intenção de expandir a consciência, olhando para o seu trabalho, a gente faz parte dessas pessoas que nós vamos preparar o terreno, construir ponte e educar as consciências para essa transição. Então, vamos lá, agora voltando, né? Isso vai acontecer? Vai acontecer? Ponto e acabou? E quanto mais a gente vê sobre física quântica, a gente vê que existem diversos futuros possíveis de serem vividos. E é interessante que eu fiz um curso de futurismo num lugar aqui em São Paulo, e o curso era basicamente a gente desenhar possíveis cenários futuros e, a partir de uma definição por um cenário, você começa a fazer de trás para frente. Por exemplo, no futuro ninguém vai ter emprego, tá todo mundo depressivo porque a IA tomou conta de tudo. Tomar isso como verdade e começar a limpar, criar ações de trás para frente, para que isso não aconteça. Então, um ponto que eu achei muito interessante nesse encontro é que ali não tinham pessoas com conexão com a espiritualidade, não da forma como a gente vê aqui na Soul, como a gente conversa aqui na Soul. E eu vi que todas as pessoas ali estavam desenhando somente cenários catastróficos. Então, por exemplo, se tem a possibilidade de eu desenhar que no futuro vai ter a inteligência artificial vai tomar conta de tudo e vai ficar todo mundo depressivo e se matar, ou que a inteligência artificial vai tomar conta de tudo e a gente vai expandir a consciência e se conectar com a essência. Eu era a única que estava pensando dessa forma. Que a galera ia expandir a consciência. Todo o resto estava pensando que ia ser um desastre. Então, quando a gente vê em ainda sociedade e muita atenção em nós mesmos, das diversas possibilidades, existe uma tendência humana de pensar no pior cenário. E quando a gente pensa no pior cenário, isso ganha o nosso foco, a nossa atenção deliberada, e isso aumenta a chance disso acontecer. Então, aqui está uma realidade possível. Possível. E daí se faz a pergunta... Quando você está me ouvindo, você está sentindo o quê? Difícil. Tá sonhando demais. Poxa, se todas as realidades têm probabilidade de acontecer, por que não seria essa? Por que não seria essa mais favorável? Então, a provocação que eu quero deixar com isso é que eu mostrei aqui uma janela de possibilidade. Mas você está acessando essa frequência? Se existem diversas realidades, diversas linhas de tempo coexistindo aqui e agora, qual que você vai estar? E se essa para você é a sua preferida, eu vou falar para você, essa aqui é a minha preferida. A pergunta que eu deixo é o que você estaria fazendo para construí-la. Porque quando a gente vê isso, é muito legal a gente entregar uma visão, mas é a gente tomar a responsabilidade que o construtor dessa visão somos nós. Então, o que é que você estaria fazendo a nível global, a nível social, para ser o passado dessa realidade futura? E mais do que isso, além disso, o que é que você estaria fazendo em um nível pessoal? Como que você já poderia ter os seus pensamentos, as suas emoções aliadas a isso? Então, quando eu me fiz essa provocação, para mim se tornou óbvio. Eu falei assim, cara, se eu quero ser a sua construtora dessa realidade e usando o conceito de futurismo, o que eu teria que estar fazendo agora? Eu teria que estar divulgando essa visão e fazendo essa provocação. Pronto, dei um passo em direção a isso. E um próximo passo, então, a pergunta é, o que você estaria fazendo?
Talvez divulgando essa mensagem com pessoas que você sabe que gosta desse assunto, que faz sentido. Então, gente, eu acho que cada vez mais não é uma questão de sorte aleatória. É uma questão de atenção deliberada e decisão por uma realidade e coerência de quem você é, de como você se comporta para que isso se dê. Eu fiquei ontem, aliás, falei que eu ia falar para vocês quando eu falei pro Gui. Eu falei pro Gui, Gui, eu quero conversar com você sobre isso. Aí eu passei para ele as perspectivas do chat GPT e ele começou a fazer umas perguntas e o Gui é sempre a pessoa que me puxa muito para a realidade. Eu falei, você tá vendo que isso é possível? Ele falou, pois é, acho que é possível sim. Então aquilo me deu um entusiasmo, aquilo me deu uma alegria, porque nunca eu senti tanto todos essas possíveis realidades, né? Esses possíveis cenários, às vezes tão distantes da nossa realidade, se encontrarem tanto com a linha de tempo que a gente está agora. Só que eu sei que eu preciso e eu quero inspirar você que nós precisamos dar passos em direção a isso. Se isso é uma realidade lá no futuro, o que é que você estaria fazendo agora? Pegando mais forte ainda no seu trabalho da expansão da consciência. Porque no final, isso é o que vai determinar o valor que a gente vai conseguir trazer para o mundo, a contribuição que a gente vai trazer para o mundo. Então, eu fazendo essa pergunta, eu falei, cara, eu vou começar a fazer um monte de vídeo pro YouTube. Um monte. Porque eu sei o quanto que o que a Soul traz de conexão entre a espiritualidade e a nossa vida aterrada aqui, para a gente conseguir entender esses conceitos não de uma forma, às vezes até infantil e imatura, mas de uma forma responsável e conseguir mudar o ponteiro das nossas vidas, é algo que a gente precisa agora. Então eu vou gravar vários vídeos. E aqui eu vou deixar um convite também, eu vou colocar isso no card que eu vou mandar para vocês junto com esse podcast, para que vocês, quem quiser participar ao vivo comigo da gravação desses vídeos, eu vou amar. Vou dar prioridade para as alunas aqui da Soul, mas se você sentir vontade, Nath, eu quero estar ao vivo, porque depois, primeiro que para mim a energia ao vivo é muito melhor do que eu ficar falando só pro computador. Ver que vocês estão ali e depois, no final, a gente fazer trocas, a gente trazer percepções, a gente fomentar e a gente enriquecer essa egrégora, é um movimento energético fundamental. E eu vejo esse futuro podendo ser construído através desse comportamento, através dessa ação. Então esse é o convite. Vou deixar aqui, se você tiver interesse, Nath, quero participar dessas aulas ao vivo, porque eu sei que quando a gente está ao vivo, eu já entendi que dos produtos da Soul, a gente expande muito a consciência, a gente sai outra pessoa, flashes começam a ativar dentro da gente, e eu quero estar ao vivo junto. Manda aqui, Nath. Quero estar no ao vivo, a gente vai fazer algumas sessões e vai ser um prazer enorme para mim estar com você junto, a gente se vendo, a gente colocando essa intenção de que, já é real. Essa nova era onde a gente consegue ter um modelo econômico que tantas vezes foi o principal confronto de fazer a gente acreditar que é possível viver na abundância, é possível viver na coerência, é possível viver fora desse modelo de sobrevivência, ver que esse modelo econômico está convergindo para isso. Então, se você está ouvindo esse podcast, eu quero muito que você pense que isso é uma cocriação sua. Nós estamos perto de cocriar uma realidade cada vez mais possível, onde a abundância, a prosperidade, a saúde emocional, de uma forma ilimitada, ela se torna possível. E isso é só uma questão de onde você vai estar vibrando, com essa realidade ou não. E o que depender de mim, você vai estar nessa realidade, nós estaremos lá juntos. Tá bom? Então é isso, maravilhosa. Um grande beijo. Tô feliz demais de conversar com você e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.